Murilo, só que filho de Caiçara, nós estamos em Ubatuba, né? No Corcovado, que é um bairro no meio da mata aqui, bem bonito. Minha mãe é daqui, mas eu nasci em São Paulo. Aí vinha para cá sempre quando era pequeno, nesse sítio mesmo, né? Eu tenho uma relação de quase 50 anos já com aqui. Nós estamos aqui no bairro do Corcovado, em Ubatuba, que é um bairro que fica no meio da Mata Atlântica mesmo. E daí criar essas abelhas aqui é também uma forma de reintrodução dessa espécie que chegou a entrar na lista de ameaçadas de extinção no estado de São Paulo, por ser uma abelha que gosta de muito mato, assim mesmo, como aqui. E aí, por isso eu escolhi principalmente essa espécie para ser criada aqui, ó, a bugia, a urso amarela, que é a Melipona mondri, né? Assim, as abelhas sem ferrão são um grupo de abelhas bem pequeno, tem umas 400 espécies de abelhas, perto das 20 mil abelhas que existem, que elas se especializaram em certas regiões a partir de um ancestral das abelhas, de todas as abelhas, que data que surgiu há mais ou menos 120 milhões de anos, quando surgiram as primeiras plantas com flor. Antigamente as plantas não tinham flor, né? Aí começaram a aparecer as angiospermas, que são as plantas com flor, e aí antigamente eram só vespas. E as vespas são caçadoras, né? Elas matam outros insetos, aranhas, para dar de comida para os filhotes. E aí nessa época começaram a aparecer umas plantas com flor, e algumas dessas vespas começaram a ver que tinha alimento fácil, o alimento energia, que é o mel, o energético, e o proteico, que é o pólen. E elas começaram a ver essa facilidade e começaram a se especializar em coletar alimento nas flores que estão surgindo. E isso há 120 milhões de anos. E nessa época os continentes ainda eram meio próximos. E aí esse ancestral se espalhou por todos os continentes e com essa operação foram evoluindo de maneiras diferentes, em climas diferentes. E isso gerou o que hoje tem 20 mil espécies de abelha, mais ou menos. A grande maioria, 85%, são abelhas solitárias. E o resto são abelhas sociais. E teve um grupo de abelhas que permaneceu na região tropical do planeta. E que, provavelmente por não ter inimigos que faziam necessário o ferrão foi perdendo utilidade, se atrofiou. Então elas têm um ferrão pequenininho, mas como não serve como defesa, a gente chama de abelha sem ferrão. São as abelhas indígenas sem ferrão, ou nativas sem ferrão. E essas são as abelhas que eu queria, que estão por aqui, que a gente vai conhecer, que eu falo sobre elas, né? Eu ganhei de presente de aniversário um curso de abelha sem ferrão em 2014, lá atrás. E aí, logo depois, fiz o curso, vim para cá, e aí aqui achei um ninho de jataí pequeno, que fiz o resgate, coloquei na caixa, comecei a aprender por aí, e aí, enfim, é meio que um negócio meio aditivo, assim. A meliponicultura é uma das poucas atividades econômicas que apoia os 3 pilares básicos da sustentabilidade, que é o ambiental, que é incontestável, né? O social, e quando comunidades começam a fazer cooperativas de criador de abelha, por exemplo, e o econômico, que também dá para gerar renda. Então, que é fundamental, né? Quando vai ter uma atividade sustentável, considerar uma atividade sustentável é isso, que ela tem que gerar renda para quem está no processo também, porque senão não faz muito sentido, né? É difícil de realmente tornar realidade, né? Agora aqui no meliponário tem por volta de 90 a 100 caixas, mais ou menos. Das urso amarelas são 77 por aí, que é o foco principal da criação, né? Tem também a mandaguari amarela, a boca de sapo e a jataí. Para se dividir uma caixa forte, se o objetivo for fazer multiplicações da colônia mesmo, dá para dividir uma caixa forte umas 2 vezes por ano com segurança, assim. Tem gente que faz mais que isso, mas acho que é forçar demais a abelha, eu não gosto não. Até as 2 vezes já é um limite que eu acho que é aceitável, assim. Porque você, para dividir a caixa, essa caixa que eu uso, tipo, ímpar, caixa modular, você consegue separar a região do ninho da região de estoque de alimento, das melgueiras. A região de ninho é dividida em 2, em ninho e sobreninho, com essa caixa, né? E na hora da divisão, é muito simples, é meio que separar o ninho do sobreninho, colocar ninhos vazios e sobreninho vazio para a próxima divisão. E as melgueiras dividem entre as 2 caixas no momento certo, no estágio certo de evolução dos discos de cria, que é como a gente chama os favos de cria dela, ela é feita em disquinhos, assim, né? Que ela faz um potinho do tamanho de uma abelha, assim, e com cerume, que é cera misturada com própolis, que as abelhas não fazem cera pura, elas usam cerume, que é cera com própolis. Isso dá, inclusive, passa propriedades das própolis para o mel, que o mel fica armazenado também em como se fosse barris de própolis, que é barris de cerume com cera e própolis,
Então o mel vai adquirindo sabor com o tempo, até ele vai envelhecendo também. Isso é muito legal de ver. E daí elas fazem esses copinhos, voltando aos discos de cria, fazem no centro, né? Faz um copinho, depois coloca o alimento larval ali, a rainha vem, olha, quando tiver bom, ela vai, bota o ovo e a operária fecha. Fica uma bolinha assim de cera. E aí vai fazendo uma do lado da outra, e vai formando discos assim. E fica um aqui, depois, antes de terminar esse, você começa a construir de cima e de cima. Então fica dinâmico para o ninho. Fica uma pilha de disco de cria, que ela vai fazendo postura em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Na hora que ela chega no limite superior, os de baixo já nasceram. E aí já abre espaço, ela volta a fazer postura embaixo. Então fica dinâmico essa pilha de disco de... As mudanças climáticas alteram muito as plantas. Vegetais sofreram demais ano passado com calor e secura. E as abelhas com plantas têm uma ligação direta, né? Se as plantas sofrem, a abelha sofre. Fala em abelha, pensa na apis mellifera e polinização com ela. Realmente, ela é uma abelha que faz polinização de muitas plantas aqui também. Mas por ser uma abelha invasora, ela não é especializada nessas plantas aqui. E essas abelhas da Revolução Amarela, Mandaguari, Jagataí, estão há milhões de anos já desenvolvendo, crescendo com as mesmas plantas que tem hoje em dia por aqui. Então elas são muito mais especializadas. A polinização acho que é uma coisa muito linda de ver como a natureza evoluiu. Seres de reinos diferentes, né? Vegetal e animal se interagem para poder ter essa reprodução, sexualmente falando, especificamente as plantas, né? Porque o pólen é o grão de... é a célula reprodutiva masculina que precisa sair de um lugar e entrar em contato com a célula reprodutiva feminina, com o receptor feminino da planta, mas a planta não se mexe, né? Então ela precisa de alguém para fazer esse trabalho de transferir o pólen para o estigma. E aí as abelhas fazem isso para as plantas com uma troca em troca do néctar. E o néctar também é outra coisa muito legal, porque as plantas têm um gasto energético considerável para produzir o néctar, que para elas não serve para nada. O néctar é só para atrair polinizadores, as abelhas ou outros animais, mas acho curiosíssimo essa relação planta-abelha, é fantástica, né? E muito bem evoluída de muito tempo já. E é isso. Eu acho legal essa história, que o néctar não sai para nada da planta. É só para atrair o bicho. As flores em si só existem para atrair os polinizadores, né? As abelhas nativas brasileiras e os povos nativos daqui também como as plantas aqui, estão há milhões de anos coevoluindo e tudo sem nunca teve problema nenhum só que eles eram extrativistas, eles não eram meliponicultores, eles não tinham colmeias onde criavam as abelhas. Alguns indígenas da América Central, sim. Os maias têm história de criar eram uns potes de barro assim que eles faziam. Tem desenhos nos códices maias tanto desses potes quanto do deus abelha também. E eles mexiam com o melípono também. O melípono biche, não sei como é que se pronuncia, que era a abelha que eles criavam. Então, mas são poucos os relatos de povos que criavam assim perto de casa, por exemplo, que pegavam o ninho que conseguiam fazer uma criação racional de abelhas. A grande maioria era extrativista mesmo. Ia lá, ceador de caçadas, e achava um ninho de abelha, e pegava mel e pegava o pólen e comia. E era uma coisa natural. Assim, hoje em dia, talvez, do nosso ponto de vista, falar, mas extrativistas modernos são terrivelmente prejudiciais para as abelhas, né? Quem vai lá e corta um monte de árvore, principalmente porque em vez de ver o mel, vê dinheiro, né? Uma possibilidade de alcançar dinheiro. E aí, quanto mais mais abelhas pegar, mais dinheiro consegue. E aí, o que a gente chama de meleiro, né? Que destrói o ninho para vender e destrói todos. Eles iam lá, pegavam se alimentavam e não causava desequilíbrio nenhum na ecologia do ambiente, né? Isso é uma coisa que é fantástica. As crianças que adoram, quando vêm aqui nessa alimentadora, que assim, chegam perto, primeira coisa, todo mundo... Assim, por causa da apis mellifera no Brasil, todo mundo criou a ideia de que a abelha é perigo, ferrão, dor, então cuidado, né? E aí chega a criançada aqui, assim, as que não conheceram a abelha sem ferrão e não tiveram contato, vê essa monte de abelha, começa a gritaria, medo, você vê que um pessoal fica até se afasta, daí você fala, não, pode vir, essas não tem ferrão, essas não usam ferrão para se defender, e vem, molha a mão no xarope, e elas vêm e ficam chupando o xarope da mão delas, assim, daí fica na mão delas, elas acham lindo, assim, então, são abelhas muito mais, são abelhas mansas, assim, isso que é legal de ver.
E assim, não oferecem perigo para visitação. Eu trago o pessoal. Tem algumas que tem uma característica mais defensiva. Elas defendem mais o ninho. Se chegar perto do ninho e ficar parado lá, assim, começa a vir bola no cabelo. Não tem ferrão, mas mordisca, embola no cabelo, né? Mas algumas espécies, por exemplo, como a urso amarela, a gente pode ficar na frente da caixa filmando o tempo lá, e elas não ligam muito, não. Elas só vão ficar mais agressivas se mexer no ninho. Mas isso toda abelha vai, né? Se começar a mexer no ninho delas mesmo assim. Então, eu não vou prometer para vocês que eu vou mostrar o ninho, que eu tava falando dos discos de cria, que é a coisa mais linda, dá para ver até a rainha por ali, porque a região do ninho é uma região que a gente tem que manter mais protegida, e hoje não está um dia tão quente, então eu preferiria não abrir caixa, porque a gente vai ter que levantar a melgueira, expor o ninho, mas a melgueira, que é a parte que a gente faz a caixa, fica por cima, a gente pode agora abrir para olhar, e sem problema nenhum, sem quase nenhum problema, não vai ser um transtorno para o ninho, a gente vai poder abrir e colher mel, ela mostra como é que faz, abrir os potinhos onde elas armazenam mel, para coletar com a seringa. Se quiser, eu separei uma caixa lá, vamos lá? Então, como eu vinha falando, com essas caixas que a gente faz, a gente consegue separar a área do ninho, a região do ninho, da região da melgueira. Aqueles discos de cria que a gente faz ficam nessa parte de baixo. Isso aqui começa assim, a parte de baixo é a lixeira, que seria só a entrada que está aqui na frente, né, e os túneis de acesso. Aqui começa o ninho. A gente chama de ninho e sobreninho. Onde estão aqueles discos de cria, estão espalhados aqui, de baixo até em cima, e o estágio dele vai andando, é dinâmico, né? Isso fica, a postura fica subindo, a rainha começa a fazer a postura aqui embaixo, e vai subindo no disco de cima, de cima, de cima, de cima, de cima. Na hora que ela faz a postura do disco daqui já nasceu já. Ela desce e começa a fazer um novo ciclo de baixo também, a gente chama de ciclo de postura. Embaixo desse módulo aqui, tem uma divisória que não deixa passar esses favos de cria. Então só passam as abelhas e elas armazenam mel aqui em cima, nessa melgueira aqui. E essa de cima é uma melgueira que a gente usa na época de produção, para produção, na época da caixa de produção, né? Vai colocando na hora que está bem cheio e viu que é uma colônia boa para produzir mel, a gente coloca essa melgueira maior e mais espaçosa. Como agora não está numa época, estamos entrando na época fria, talvez seria interessante até tirar de algumas caixas essa melgueira fora para diminuir o espaço interno. Mas como aqui não estamos numa região muito fria, Ubatuba também não tem um inverno tão rigoroso, estou experimentando deixá-las para virada, para já vão entrar na próxima temporada com a melgueira pronta já. E aí vamos colher. Essa melgueira, eu dei uma olhada, ela não está tão cheia por causa da época, mas tem uns potes para a gente pegar e colher. Podemos fazer isso já? Aqui a telha para proteger da chuva, né? Aqui a tampa da melgueirona, com uma queda por causa da telha. E aí, para as abelhas não grudarem a tampa com própolis, não ficar travada, a gente usa esse acetato em cima do ninho, que aí a gente consegue observar alguma coisa aqui embaixo também, sem abrir, e também não gruda o própolis na tampa, a gente consegue destampar mais fácil, né? Aí para colher, a gente abre o acetato. Para colher, na verdade, uma quantidade assim pequena. A gente usa seringa, é uma maneira boa de colher. Mas quando aumenta a produção para colher melgueira inteira, fica muito demorado colher na seringa pote por pote. Eu vou mostrar como é que é agora, estou só explicando. Agora vamos colher com seringa. A gente tira o acetato. Esses são os potes. A maneira como ela guarda, ela armazena o mel. Esses potinhos, também tem só um pouquinho. Esse é o interior da melgueira, né? É normal, tá super úmido assim. A abelha da Mata Atlântica está acostumada a ter umidade e fungos dentro também. Elas têm esses micro-organismos, mas elas controlam também eles através do próprios, né? E esses são os potinhos, então, essa é a maneira como elas guardam o mel. Elas fazem isso aqui que eu falei que é cera com própolis, que a gente chama de cerume. Elas fazem esses potinhos, e aqui no interior a gente abre assim, dá para ver o mel ali guardado. Quando está aberto, assim, tá vendo esse aqui tem uma aberturinha pequenininha aqui em volta, é que ele não está sendo feito ainda. Então, estão enchendo, então o mel aqui não tá pronto ainda não. É néctar que está sendo transformado ainda. Aí quando elas fecham, essa aqui rasgou porque estava presa no acetato. Dá para ver, claro, que é um buraco redondinho, tamanho de uma abelha assim, esse é rasgado mesmo. Esse aqui está pronto também, esse aqui também. E aí para colher, é basicamente abrir o espaço
reclamando que ele está pegando. Abrir o espaço do tubinho, colocar a seringa. E puxar. E aí, em época de colheita, também a gente vê uma quantidade gigantesca, uma quantidade muito grande de tonalidades de mel. Saem médios mais clarinhos, tem alguns mais escuros, tem um que chega a ser meio esverdeado. E aí, esse é um mel bem clarinho, assim. Mas tem um mel esverdeado, que é a coisa mais linda que sai. Elas juntam muito no começo da primavera. Quando bate o sol, inclusive um raio de sol, ele chega a ficar fosforescente. Se eu pegar a seringa assim e botar no sol, você vê um brilho muito diferente, coisa mais linda, a cor daquele mel. E ele tem um sabor um pouquinho amargo no final. É super curioso. Mas elas guardam separado, em cada potinho, mel de uma flor diferente. Bom, assim, tem muitos repetidos, mas elas não misturam todo o mel de um jeito só. Então, cada pote sai um mel mais claro, um mais escuro. Tem um avermelhado, que eu peguei também umas vezes, que é super curioso. E agora, esse é o mel. Ele é muito mais líquido, né, como dá pra ver. Muito mais saboroso. Tem um pouco de acidez, porque elas trabalham com fermentação naturalmente, né, elas controlam. O mel, ele é um pouquinho fermentado, mas num nível controlado. Controlado pelo própolis. Olha que curioso aqui, isso aqui é uma reserva de resina. Tá vendo que tá bem molinho aqui? É o material básico para fazer própolis. É resina de planta que misturada com um pouquinho de cera, aí vira própolis. E aqui no caso dessas abelhas fazem geoprópolis, né, que também bota um pouco de barro também dentro. Mas isso aqui é normal ter nas colônias uma reserva de resina. Porque elas vão coletando, vão colocando num canto e aí vão usando conforme vão precisando. Né? O néctar das deusas. Isso aqui é ruim também. Tinha uma mosquinha aqui. O pior inimigo dessas abelhas, que é uma mosquinha minúscula, o forídeo, que a gente chama, que a mosca mesmo não faz problema para as abelhas, mas ela entra e bota os ovos, principalmente no pólen dessas abelhas, e as larvas que nascem comem tudo por dentro. É triste de ver. É que nem mias e aquela bicheira de cachorro, por exemplo, que as larvas comem um buraco, destrói o ninho de uma abelha dessa daqui, por exemplo, em 2 dias mata tudo. Aquelas mosquinhas. Quer ver se sai de uma outra tonalidade? Vou devolver para elas aqui. E puxar o do outro pote e ver a cor que tá. Não vai ter muita variedade dessa época, mas capaz de ter um furídeo aqui. Eu não estou tão preocupado com o furídeo assim, porque um ou outro, mas a caixa forte, ok, o furídeo. A caixa forte como tá, se entrar um ou outro, elas tocam para fora, elas se defendem bem. Mas não é bom. Acho que ela tá na mesma tonalidade que o outro, praticamente. Né? É mais na época de primavera que sai uma quantidade enorme assim de. Vão querer provar? Tem que provar, né? Exatamente por causa do furídeo, pela temperatura. Será que dá pra gente fechar a caixa já? Conseguir imagem já? Sim. Se quiser, a gente pode abrir até outra. Não, pode ir. Faz favor, Luiz. Sim. Com cuidado pro êmbolo não cair pra trás, que ele escorrega fácil. Pronto. Vou ficar mais tranquilo.